Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Paz do Senhor a todos os ouvintes da nossa programação do dia de hoje, todos esses que estão nos acompanhando por YouTube. Quem sabe você está assistindo um vídeo, quem sabe você está assistindo ao vivo. Nós agradecemos a sua presença. Essa programação, quem está apresentando é a irmã Gabriele Luz. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Temos aqui também nossas irmãs abençoadas, irmã Prisca e a irmã Kézia. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo mais uma vez. Esse programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério em Restauração, e que tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira. Temos também o nosso diretor de comunicação, pastor Rudinaldo Goulart. Também nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio. E como nosso líder da juventude da área sede geral, presbítero Tiago Machado. E hoje, nessa programação, falaremos de qual tema, irmã Prisca? O nosso tema de hoje é povo rebelde em Deus. De misericórdia sem fim. Aleluia! Antes de começarmos a fazer a introdução para este tema, vamos fazer uma breve oração, irmã Kézia? Amém. Vamos meditar então. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por mais este dia abençoado, Senhor, esta noite de culto. E eu peço, Senhor, pela Tua presença, Espírito Santo, guia-nos, Senhor, conforme a Tua palavra. Sim, Senhor, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha chegar, Senhor, na divisão da alma e do Espírito em juntas e medulas, pois há poder na Tua palavra, Senhor. Eu clamo, Senhor, Deus, por este meu irmão que está nos acompanhando, que entrou neste momento para ouvir desta programação, que o Senhor possa falar com ele, Senhor, e aqueles ainda que virão a assistir, Senhor, que possa sentir o impacto da Tua presença, a Tua presença, Espírito Santo, revelando todas as coisas, para a glória do Teu santo nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém. Vamos estar fazendo então a leitura do nosso verso. Lamentações 3:57, irmã Prisca. Lamentações 3:57 nos diz: Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como nós tivemos, quem está assistindo não sabe, né? Mas nós tivemos pouco tempo para nos preparar para essa programação. E quando acabei recebendo, né, o convite de estar aqui, pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar, pai? Eu pedi um tempinho para orar. E na minha casa, né, fazendo a minha leitura bíblica, de forma aleatória, normalmente eu pesquiso o versículo que eu vou ler, o capítulo que eu vou ler do dia, eu faço de forma aleatória ali. E quando caiu em Lamentações, irmã Prisca, uma coisa que a gente estava falando, né? Quando cai em Lamentações, a gente lê em Lamentações, a gente pensa, Lamentações, misericórdia, porque eu duvido que tenha alguém que goste de ficar ouvindo constantemente alguém se lamentando, né? Lamentando. Normalmente, né, Lamentações, a gente pensa que é algo que tu só reclama ali, algo sem propósito, né? Mas, quando eu comecei a ler o livro de Lamentações, eu fiquei impactada e Deus começou a falar comigo. Tanto que eu tenho aqui o primeiro rascunho desse estudo. Eu achei muito interessante, vou ler para os irmãos, achei muito interessante pensar que esse povo que era castigado por ser infiel, ingrato, mesmo quando Deus dava tudo para eles, no final eles se queixavam e idolatravam outros deuses, né?
E quando receberam essa punição de Deus, eles choravam e pediam ajuda aos demais. Como a gente vai ler ali no primeiro capítulo de Lamentação, do verso 1 ao 11, é uma visão do povo, do que o povo de Israel está passando pelos olhos de um observador. Então alguém está vendo, está descrevendo o que o povo está passando. E a partir do versículo 1, do capítulo 1, verso 12 ao 22, é a personificação do povo e eles descrevem eles mesmos, o que eles mesmos estão passando. Então a gente vai ler ali no verso 2 do capítulo 1, chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console de todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram leivosamente com ela, tornando-se seus inimigos. Ou seja, o observador está falando assim, todos abandonaram Israel. Todos deixavam, aqueles que antes eram tão chegados, agora os deixaram completamente. E aí, no verso 12, onde começa a visão do povo sobre aquilo, né, a personificação deles, fala assim, não vos comove isto a todos vós que passai pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha, que vejo sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então Israel está falando, você que está passando, você não consegue se identificar com a minha dor, você que está passando não consegue olhar para mim e ver, será que tem alguém que está sofrendo tanto quanto eu nesse momento? Será que você não se compadece e não tem o desejo de me ajudar? Isso me deixou intrigada pelo fato de que, olha só, Israel tão amiga de outras nações, no seu momento de angústia, ninguém olhou para elas, para essa nação de Israel. Mas no momento em que eles estão sendo punidos por Deus, mesmo no momento de punição, Deus ainda assim olha para eles. Aleluia. Mesmo depois de eles terem abandonado Deus tantas vezes, terem sido infiéis e ingratos, Deus ainda assim se compadece. Isso me fez pensar que povo rebelde, né? E que Deus de misericórdia sem fim. Aleluia. Então, irmãos, a gente não vai se apegar apenas a esse versículo que nós lemos, né? De Lamentações 3:57. Nós iremos focar no livro de Lamentações, no que está acontecendo nesse contexto histórico em que, como o próprio nome do livro já diz, né, é uma situação lamentável. Brevemente, nós vamos comentar sobre alguns fatos desse livro, depois nós vamos ter um professor aqui comentando e corrigindo qualquer coisa que nós vamos falar aqui. Quem sabe muitos pretendem, né, não ler esse livro justamente por se tratar de Lamentações, que foi o julgamento que eu tive no começo. Mas é um livro com muita riqueza de detalhes, né? O livro em si, ele não nos dá de forma explícita quem que seria o seu autor. Entretanto, o que nós sabemos é que seria uma testemunha viva dessa destruição que está acontecendo ali com Judá, né? Nesse caso, então, o autor que se encaixa, né, seria Jeremias, se encaixa nesse perfil. E esse livro foi escrito aproximadamente ali entre 586 a 575 a.C., durante, né, ou logo após a queda de Jerusalém. No livro nós vemos que, como resultado de Judá continuamente pecar contra Deus, né, o livro não deixa explícito qual foi o algo específico que eles praticaram, mas diz os pecados contínuos que eles praticavam, sabendo, né, pecando conscientes do seu pecado. Então, por pecarem constantemente, eles acabam sofrendo, né, por conta desses pecados e da situação de ingratidão e infidelidade, né? Porque eles tinham o costume também de adorar outros deuses, então a gente pensa que idolatria seria também um dos pecados muito fortes que eles praticavam. E a cidade de Jerusalém, por, né, consequência disso, Deus entrega Israel aos babilônicos, né? E a cidade de Jerusalém acaba sendo sitiada, saqueada, queimada, destruída. Então,
que fim eles levaram, né? E é isso que nós estamos lendo de Lamentação, essa situação que eles estão passando nesse momento. Tanto que o templo de Salomão, que eles amavam tanto, né? E que é um grande símbolo para eles, estava de pé há 400 anos e foi queimado até virar destroço. E o livro, uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu descobri, eu falei, é verdade. O livro ele é separado por 5 capítulos, né? E são 5 poemas, de 22 versos cada um. E cada verso desse capítulo, cada um dos 22 versos, começam com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então, para nós, como nós temos a tradução, né, do hebreu, isso se perde, mas seria como, né? Deus, como tu és bom. Bom porque és grande em misericórdia. Constantemente lembra-se de nós. Então, é assim que se segue, né? E sobre o tema, né? Um povo rebelde e um Deus de misericórdia sem fim. Eu queria que a irmã Prisca descrevesse para nós, né? O que se trata essa rebeldia? O que significa essa rebeldia? Bom, vamos um pouquinho falar sobre a palavra rebelião. A gente pesquisou e pegamos algumas definições, um pouquinho na internet, a gente vai pesquisando, segundo a Bíblia. E a primeira definição que eu vou trazer aqui é a do dicionário, né? Que diz que o conceito da palavra rebelião é um ato ou efeito de se rebelar. É uma resistência violenta, geralmente armada à autoridade ou ao poder constituído. É uma insurreição, um levante, uma revolta ou uma sublevação. É também uma oposição aberta a uma pessoa ou a um grupo de pessoas na posição de autoridade ou de comando. A gente tem também um terceiro conceito que diz que é um conjunto, um agrupamento, né, de rebeldes. E o que a definição da palavra rebelião diz em hebraico? O conceito diz que o termo apostasia é derivado do grego antigo apostatis, que significa rebelde, em hebraico. E voltando para a palavra de Deus, a gente tem um versículo que nos fala da rebelião. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, vamos ler, que é um só capítulo. Diz que porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Esse versículo foi um versículo que Deus trouxe à vida de Saul quando ele tinha desobedecido, né? A gente sabe toda a trajetória, a história de Saul e quantas vezes ele foi rebelde a Deus. Não foi só uma vez para Deus ter rejeitado ele. Muita gente se apega, né? Saul foi rejeitado por causa que ele, em vez de destruir tudo, ele decidiu guardar uma parte. Não foi isso que Deus falou, né, irmã Kézia? Ele já havia constantemente, antes daquele momento... Desde o início do seu reinado, ele começou a desobedecer mentiras. Ele ficou confortável, assim, já tenho tudo garantido, Exatamente. Deus está comigo, então ele está aprovando tudo que eu estou fazendo. Então, constantemente ele fazia isso, né? Desobedecia. Exatamente. E quando eu estava em casa, eu estava pensando sobre, né, por que Deus falou da rebelião e falou da feitiçaria? Porque eu sempre me pergunto, por que esses dois juntos? Porque não tem nada a ver um com o outro. E eu estava pensando, comecei a pensar mais sobre feitiçaria. Eu vim de um país que isso não é uma coisa incomum. Então, assim, eu ficava pensando o que eles fazem nessa área. Daí eu vi que eu me lembrei que uma pessoa que
que quer fazer um trabalho, né, contra uma outra pessoa, o que motiva essa pessoa a fazer Não o falou, trabalho? Irmã Prisca, de qual país que a senhora... Eu sou da Guiné. Na verdade, eu nasci na Guiné, mas eu sou togolesa, né? São países na parte da África do Oeste. Daí eu comecei a pensar sobre, voltando para o tema, comecei a pensar o que é a pessoa que quer fazer um trabalho assim, de feitiçaria, o que motiva essa pessoa? Daí eu comecei a pensar, a primeira coisa vai ser o egoísmo. Vai ser primeiro o egoísmo, porque é alguma coisa que ele quer muito, que tem a ver com ele. Sim. Então, a base de tudo vai ser egoísmo, a soberba da pessoa. Então, porque ele vai talvez pedir para fazer um trabalho para ele ter alguma coisa, ou para atacar alguém que está incomodando ele, que tá deixando ele, talvez... Sempre ele em primeiro lugar. Exatamente, sempre ele. Daí eu voltei para a palavra rebelião. Como assim a rebelião é como pecado de feitiçaria? E quando eu fui me lembrando das passagens do Saul, eu vi que realmente tudo que Saul fazia era egoísta. Era coisas assim que... Por exemplo, quando ele quis matar Davi, ele sabia que Deus já tinha escolhido Davi. Ele quis matar... Por quê? Porque ele queria permanecer rei. Ele estava com um ciúme, porque ele... se Davi está vivo, é que um dia eu vou sair do trono. Ele não queria sair. Mas se ele fosse uma pessoa humilde, se ele fosse como Deus queria... Aceitaria a vontade de Deus. Ele aceitaria. Ele ia pensar assim, meu tempo acabou, Deus quer uma outra pessoa, então isso. Amém. Então, amém. Mas não, ele quis matar, ele procurou matar várias vezes, ele fez... ele até enganou Davi várias vezes, mas com o objetivo de matar Davi. Então, são coisas assim que eu comecei a perceber que realmente na vida de Saul, tudo que incentivava ele era o egoísmo. E Davi, por contra... Como é que se fala? Em contrapartida, Davi, até quando ele tinha oportunidade ele de matar não matava, Saul, porque ele tinha o temor de Deus, ele amava Deus, ele não se amava primeiro. Enquanto Saul era ele em primeiro lugar, exatamente. Para Davi, Deus acima de tudo, mesmo quando Deus, sabe, abandonou esse cara. Quem sabe eu posso matar ele agora, mas não, ele pensou assim, Deus acima de tudo, Deus era com ele, né? Deus levantou ele, por que eu faria isso, né? E dentro da rebelião, a pessoa começa a se amar mais, a pessoa começa a ser o seu próprio ídolo. Sim. E daí ele cai na idolatria, né? Ele se ama, ele não foca nos projetos de Deus, ele não foca no que Deus quer para ele foca mais no que ele quer, como ele quer. E é do jeito que ele quer. E do jeito que ele quer. E, às vezes, eu me perguntei também por que nessa confusão toda que ele vivia, ele achava que Deus estava com ele. Ele pensava assim, que ele podia fazer coisas que Deus não mandava ele fazer. E ele achava que ele estava certo. Por quê? Porque a soberba tinha cegado ele. A pessoa que é rebelde... Deus resiste à pessoa. Por quê? Porque o que motiva a pessoa é soberba. O que motiva a pessoa é o egoísmo. Então, a pessoa pode achar que Deus está com ele, mas não, Deus não está mais com a pessoa. Deus rejeitou a pessoa. E a pessoa, às vezes, segue caminhos e acha que Deus está com ele, que tem sinais. Deus está comigo, aconteceu isso e isso. Mas não é Deus. Deus retirou a mão dele e tudo que vai acontecer com a pessoa... Porque a pessoa virou o próprio Deus dela. E é isso que a gente vai falar. Vai ser ação do inimigo, né? Pra enganar mais. A gente vai falar sobre isso, sobre coisas que parecem, quem sabe isso aqui não é idolatria, porque isso aqui não é um Deus, isso aqui não é uma figura, uma estátua, mas quem sabe aquilo toma o primeiro lugar de Deus no teu coração. Exatamente. E isso se torna a idolatria, né? Se torna. Vamos interagir um pouquinho com o chat. Os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento... A irmã Cálita Soares Mendes manda um paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Jesus. Cálita. Irmã Paola Henk, eu creio que seja. Deus abençoe. De Santa Cruz do Sul, Deus abençoe, irmã Paola. Glória a Deus. Irmã Cátia Brito. Paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Deus abençoe, querida irmã. Cassiele
Deus abençoe. Glória a Jesus. Jorge Luiz Pacheco, glória dos Reis dos Reis. Amém, irmão. Glória a Deus. A irmã Grace, né? A família da irmã Prisca, paz do Senhor. Glória A irmãzinha Ana Luísa, de Ana Luísa Monteiro, de Eldorado do Sul. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Odete, paz do Senhor, irmã Odete, a mãezinha da irmã Prisca. Glória a Deus. A irmã Esther Eberhardt, glória a Deus. Glória a Jesus. Stephanie Gomes, paz do Senhor, Cascavel, Paraná. Glória a Deus. Deus abençoe. A irmã Carla Ribeiro, abençoada, serva de Deus. Glória a Jesus, seja internacional, Deus abençoe. Glória Irmã a Deus. Roberta Belos, Deus abençoe, irmã Roberta. Glória a Jesus. Irmã Rode, a família da irmã Prisca tá aí hoje, em força. Paz do Senhor. Irmão Osvaldo dos Santos, paz do Senhor. Agora, Taquaroçu, do Rio Grande do Sul. Glória a Amém, Jesus. irmão. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. E para quem está nos ouvindo, não se manifestou ainda, e quem já se manifestou, já deu seu paz do Senhor, a gente gostaria de deixar uma pergunta aí no ar, antes da gente sair para o intervalinho de louvor. Gostaria de fazer uma pergunta, né? Quem está assistindo. O que você, até o momento que a gente falou aqui, o que você considera idolatria, né? Será que nos dias de hoje o conceito de idolatria mudou em comparação à época do profeta, ali em Lamentações? Vamos fazer uma pausa para o nosso louvor e vamos descobrir essa resposta após o intervalo. Glória a Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus,
Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino. Que amor é esse? Glória a Jesus. Louve conosco. Eis-me aqui, com o coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui. Cura meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, com coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui. Cura o meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua
Jesus. Voltamos assim, então. Fizemos uma pergunta para o chat, né? O que seria idolatria? Nós temos mais alguns irmãos participando, mas referente a essa pergunta, né? A gente gostaria de ouvir o nosso irmão presbítero Vinícius. Ele nos cedeu o seu tempo para nos responder, né? O que seria idolatria nos dias de hoje? Vamos estar ouvindo, então, essa entrevista dele? Paz do Senhor a todos, amados irmãos. Eu queria falar de um assunto muito importante, muito profundo, que se chama idolatria. Idolatria não só nos tempos antigos. Eu queria falar de idolatria nos dias de hoje e idolatria na vida de pessoas que estão na igreja. Nós temos que cuidar muito sobre isso. Olha só que interessante. Quando Jesus ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina que idolatria não é só ter uma imagem de algum Deus na nossa frente. A Bíblia nos deixa claro o seguinte assunto, o seguinte entendimento. Idolatria é quando, no lugar de Deus no nosso coração, ou seja, em vez de Deus estar ocupando o nosso coração, entronizado no nosso coração, alguma outra coisa está ocupando o lugar de Deus. Seja faculdade, seja dinheiro, seja carro, seja amigo, seja noivo, seja marido, seja esposa. Quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus no nosso coração, nós já podemos entender que nós estamos praticando a idolatria. Só um pode estar entronizado no nosso coração, e é Deus. Olha que interessante, no livro de Jeremias, o escritor de Jeremias fala no versículo 13 do capítulo 2. Olha que coisa profunda. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então Deus está falando o seguinte, duas coisas, vamos fazer assim, duas coisas o povo cometeu. Primeira, abandonou o seu Deus, que é fonte de quê? Águas vivas, águas que estão sempre vertendo, que estão sempre nos levando para frente, nos abençoando, nos levando para um caminho de progresso com Deus, de vitória, águas vivas. E abandonando esse Deus de águas vivas, cavaram cisternas, ou seja, poços embaixo da terra para a chuva cair, e aquela chuva enchia aquele poço e daqui a pouco o poço esvaziava porque era roto, era furado. Tinha um rombo naquele poço. O que Deus está ensinando? Que as pessoas, elas acabam abandonando Deus, que é a fonte de todos os recursos que elas precisam, de toda a ajuda que elas precisam, de uma vida abençoada, e cavam cisternas para si, ou seja, buscam outras coisas para substituir Deus, mas essas outras coisas são passageiras, são insuficientes, são como cisternas furadas. Não enche, fica sempre vazio. A fonte de água viva, que enche, que transborda, está em Deus. Mas as pessoas buscam uma fonte que é esgotável, que não é águas vivas abundantes nas suas vidas. E o que são essas coisas? Eu posso estar dentro da igreja e buscar isso. São fama, estudo, faculdade. Acho que a faculdade substitui Deus. Acho que o conhecimento substitui Deus. Acho que o dinheiro substitui Deus. Acho que um marido ou uma esposa substitui Deus. Acho que bens materiais substituem Deus. Deus está falando, buscar essas coisas, entronizar essas coisas no coração, em vez de eu, Deus, isso é idolatria. E essa idolatria é uma idolatria que nos leva a uma vida de tristeza, porque não é fonte de água viva. Na verdade, é fonte de água parada, água que se esvai, água que se esvazia. É uma vida triste, uma vida sem alegria de Deus, sem um propósito real. É uma vida vazia. Então, idolatrar não é só levantar uma estátua na nossa frente. Idolatrar é colocar no nosso coração coisas que substituem Deus. Deus deve ser insubstituível. Eu vou deixar uma última frase aqui para nós ter guardada no nosso coração. Todo ser humano ele tem um vazio infinito no coração. Todo ser humano tem um vazio infinito no coração, que só pode ser preenchido por um Deus infinito,
que é o nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Voltamos assim, então. Como nós ouvimos o nosso presbítero, Vinícius Lazari, ele explicou um pouco sobre o que seria idolatria, também nos dias de hoje. E uma coisa que ele não falou, eu estava aqui com ele, eu até sinalizei com o meu celular, assim, é internet, que é uma coisa que hoje em dia tem tomado o tempo de Deus, né? Pessoas deixam de orar para ficar na internet fazendo coisas que não edificam, simplesmente não edificam. Deixam de, quem sabe, jejuar, porque você tá assistindo um vídeo bobo ali, você tá fazendo qualquer coisa boba e quebra o teu jejum. Aquilo quebra a tua santificação daquele dia. Ou te distrai, né? Te distrai, é uma distração que não edifica de nenhuma forma. Pessoas que deixam, quem sabe, muitas vezes, tô cansado, vou ficar aqui em casa, né, descansando, mas fica ali até madrugada, né, vendo vídeos, se enchendo de um monte de coisa que é vazia. É vazia. Tu vai acordar no outro dia de manhã se sentindo péssimo, porque tu não se encheu de nada. E foi uma coisa também que foi falado no congresso, né? O pastor Humberto, quem estiver acessando aí os nossos canais do YouTube, vai poder assistir. Nós tivemos a transmissão, né? Inclusive, a gente gostaria de aproveitar para passar uma retrospectiva do dia de sábado, que foi um dia cheio de bênçãos, maravilhas, e quem sabe no próximo congresso você possa vir também e participar conosco desses dias de cura, de milagre, de poder. Foi tremendo, irmãos. E quem sabe pessoas não foram porque falaram, tô aqui no meu conforto de casa, né? Não vai fazer diferença na minha vida. É muitas vezes isso que a internet traz para as pessoas, né? Uma conformidade com o mundo. E nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos de avançar muitas vezes no mundo espiritual. Então vamos assistir essa retrospectiva do dia de sábado. De Deus. Puedes sonreír con la bendición de Dios. Recebe agora. Regocíjate, recibe ahora. Nós não podemos conduzir a nossa vida Nosotros no podemos conducir nuestra vida por aquilo que vemos. por aquello que vemos. Nós precisamos depender de Deus Nosotros tenemos la necesidad de depender de Dios para mostrar aonde o mundo está entrando na nossa casa. para que Él nos muestre dónde el mundo está entrando en nuestra casa. Uma igreja que não precisa de som de instrumento para se emocionar. Uma igreja que não precisa de alguém cantando para saltar, para pular. É poder. Receba. Da vida de cada pessoa. Vamos dizer em português. Vamos dizer 1, 2, 3. Receba, 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 receba. Receba agora, receba agora, receba agora. Pode soltar. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Glória a Deus, irmãos. Ficamos impactados aqui com essa retrospectiva. Foram dias maravilhosos, irmãos. Que coisa boa estar na presença de Deus, né? Ai, coisa boa, Jesus. E nós estamos aqui, nós acabamos não apresentando o nosso professor diácono José Acosta,
que veio aqui hoje nos sanar algumas dúvidas, né? Algumas curiosidades que nós temos, mas separamos algumas perguntas para ele ir respondendo, né? Quem sabe coisas que você que está em casa já sabe, ou quem sabe você é novo. Ah, que interessante essa curiosidade. Então, você pode aprender conosco, né? E fazer suas perguntas também no chat. Você que está aí ligado conosco, vamos ouvir então o nosso professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, a paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Para mim é uma grande honra, eu também posso considerar uma grande surpresa, né? Esse convite, mas seja feito à vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. É algo que nós devemos estar sempre disponíveis para fazer a vontade divina. Então, obedecendo, eis-me aqui, Senhor. Estava ótimo, eu estava ali assistindo. Confesso que poderia permanecer sentado apenas ouvindo as irmãs. Nós também. Mas estamos aqui, dissemos sim, né? Estava mostrando indo para a irmã Prisca, parecia nós lá na sala ensaiando aqui o estudo. Vontade de pegar as minhas coisas e ir embora. E às vezes nós estamos assim, vontade de dizer não para aquilo que Deus nos chamou para fazer, quem sabe. Eu abri a oportunidade para nós fazermos. Mas, né, não seríamos servos se nós disséssemos não sempre, né? Ah, com certeza. Então, estamos aqui dispostos, apostos para fazer a vontade de Deus. Então, professor, nós já explicamos para ele, né, que são perguntas que ele pode abranger várias coisas. Eu separei aqui, deixa eu ver, uma coisa que eu achei interessante. Lendo o livro, eles, nessa situação de serem saqueados, de a cidade queimar, né, e tudo, eles acabam passando por um momento de escassez muito grave, onde eu li que, em alguns momentos, eles comem os próprios filhos, né, e também a pele deles se gruda ao osso, né, de tamanha fome e escassez que eles passavam. E naquela época era muito comum eles fazerem sacrifício, né, pelo perdão dos pecados deles, sacrifício de bode, sacrifício de cordeiro, sacrifício de carneiro, né, de boi. De aves também. De aves. E nessa situação de escassez, né, se eles comiam os próprios filhos, então eles não tinham o que oferecer de sacrifício. Então, na mente deles, o que se passava assim, e agora, como que eu vou, compensar o meu pecado? Como que eu vou pagar o meu pecado se eu não tenho um sacrifício para oferecer a Deus nesse momento? Não sei se deu para entender a pergunta. Não, eu entendo a sua pergunta, irmã. O que acontece, se nós observarmos o contexto histórico em que essa cena está inserida, a cidade de Jerusalém ela estava completamente sitiada. Bom, então ficava difícil entrar algo, o básico, já que o assunto é a fome, não entrava nenhum tipo de alimento. E dificilmente sairia alguém. Podia até sair, mas talvez... Pra buscar, quem sabe eles não conseguiam. Não, ele não conseguiria buscar a alimentação. Então, e não é apenas o alimento que no momento do sítio fica difícil de conseguir, a própria água. Porque se existisse algum canal de irrigação, alguma fonte, o inimigo, ele mina ela por fora, então ele corta o abastecimento, tanto de água quanto de alimento. E se nós prosseguirmos lendo a narrativa a respeito dessa situação, ela se torna bem difícil. A Bíblia narra que de tão magros que eles se tornaram, a pele se torna enegrecida. Ah, sim. Que eles falam, estamos negros de fome, né? Exatamente. De fome. Então, se percebe que a situação é difícil, é uma situação desesperadora. Há outra situação também narrada pelo historiador Flávio Joséfo, lá pelo ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele faz o cerco novamente a Jerusalém. Então, o historiador ele narra uma situação mais viva. Narra quando uma mãe, ela tinha um filho que possivelmente ela estaria amamentando, e no desespero, porque a gente sabe que a fome não são alucinações, são realidades, um desespero que acontece e a pessoa precisa comer alguma coisa. Então aquela mãe lá
ela pega uma panela e mata o seu filho. E ela começa a preparar o filho, o próprio filho que ela criava. Isso aí teve um impacto tão forte naquela guerra, porque até então Jerusalém estava apenas cercada, estava sitiada. Sim. O exército romano ainda não havia invadido. Mas quando aquela notícia chega aos ouvidos do general Tito, ele ordena a invasão. Nós somos humanos, né? Mesmo numa situação de guerra, pensamos, bom, mas se chegou a esse nível aí, não tem mais negociação, não existe mais negociação de paz. Então, devido a essas necessidades extremas, e, irmãos, eu acredito que naquela situação ali, o povo ele já não estava mais pensando em oferecer sacrifícios a Deus, porque eles estavam sendo sacrificados. Então, eles estavam agora lutando pela sua subsistência, tentando de alguma maneira ou de outra conseguir, Jeremias fala que é o pão. Então, dentro dessa palavra pão, nós podemos imaginar várias coisas que poderiam ser comidas, né, naquela situação. Então, existia uma prioridade. Eu tenho que conseguir um alimento para mim. Possivelmente, naquela altura ali, no desfecho dessa história, já não existiriam mais animais para o sacrifício. Sim, eu acho que eles já deveriam ter sido sacrificados, né, para poderem se alimentar. Sim. Então, a forma deles se humilharem, quem sabe, ou compensarem, de certa forma, pelo pecado deles, quem sabe, a irmã Prisca tinha falado, eles também usavam sacos de... Sim. Sacos de cinza. Sacos de cinza. Na verdade, esses sacos que a Bíblia fala eram roupas de pele de cabra preta, era escura, e literalmente eles se jogavam cinza, né? Mas eu não sei se nessa situação, porque a própria narrativa de Lamentações fala que eles estavam com o coração endurecido. Então, eles já não tinham aquela vontade voluntária de se humilhar, não. Agora existia uma outra prioridade. E o fato de eles não terem se humilhado antes foi que causou toda essa catástrofe. Eles foram se ensoberbecendo, endurecendo os corações, não ouviam a voz do profeta, porque Deus colocou um homem ali, sem redundância, mas um homem de Deus, chamado, preparado, um homem que tinha dentro de si uma chamada tremenda para a obra de Deus. Ele mesmo fala, em um certo momento, depois de muito sofrimento, ele diz, ele começa um diálogo com o Senhor e ele diz, Senhor, eu gostaria de parar. O meu desejo, talvez falando como um homem, sem ainda o homem de Deus, mas como homem, ele diz, Senhor, eu gostaria de parar, mas eu não consigo, Senhor. Quando eu penso em parar, o meu coração arde, e um fogo consome os meus ossos. Isso é tremendo. O próprio ser Jeremias reagindo a algo do homem Jeremias. Como se fala muito aqui no Sul, Jeremias era um profeta até o tutano, porque quando ele diz que dentro dos meus ossos um fogo arde. Isso é tremendo, isso aí é algo que parece ser algo singular no chamado dele. Sim, a gente vê que ele tem esse compadecimento, né, Sim. pelo povo. Então, aquelas palavras de humilhação que a gente posteriormente vê, né, que ele fala que Deus, que tudo aquilo, eles reconhecem que tudo aquilo, na verdade, é consequência do pecado deles. E ele fala, vamos nos humilhar, colocar nossa boca no pó, nossa cara no pó. Tudo isso são palavras de Jeremias, não são palavras do povo. Sabe, o povo não reconhecia isso ainda? Ou será que ele via um quebrantamento? Não, irmã, é que ali, nesses 5 capítulos, existem 3 vozes. A voz de Jeremias, a voz de Deus
e a voz de Jerusalém. Há um conselho, há uma exortação. E parte da parte de Deus, através do profeta, através de Jeremias. Põe a tua boca no pó. Olha, eu estou te dando uma receita, um conselho. Tu, morador da cidade, tu que está passando por essa situação, põe a tua boca no pó. Talvez, a Bíblia diz, talvez Deus tenha misericórdia de ti. Então, é algo, mas eu acho que valeria a pena tentar. Me humilhar, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E a situação do povo de Jerusalém era de uma soberba tremenda. A narrativa fala que Jerusalém ela estava vivendo um momento esplendoroso. Parece que quando chega esse momento de prosperidade, Jerusalém, como um povo, ele tem um sentimento de autossuficiência. Sim. Eu posso por mim mesmo. Exatamente. Agora eu posso. E agora tudo está dentro das minhas condições. E aí o que acontece? Eles voltam as costas para Deus. O Senhor questiona eles. O Senhor questiona, olha, eu tirei vocês do Egito, eu fiz sinais, eu fiz milagres. Me mostrem aonde eu errei. Vê Deus, parece que Deus está se humilhando, me pergunta onde eu errei. Mas o povo não quer saber disso. O povo agora está com uma consciência endurecida, um coração endurecido. Nós sabemos, irmãs, Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E Ele é um Deus de juízo. Isso é importante. Olha, existe uma diferença. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Bom, esse aí é um conceito que todos nós sabemos. Mas, olha, a graça de Deus é o amor de Deus em ação. Sim. Tá. E o que é a justiça de Deus? A ira de Deus em ação. Não, a justiça de Deus é Deus em reação. Então, naquele momento, Ele está em reação a quem? Aos pecados do povo. Eles tiveram um limite. O povo peca, o povo cai na idolatria, o povo sacrifica seus filhos, o povo não ouve a voz de Deus através de Jeremias. E Jeremias, no seu livro, ele já vinha predizendo uma série sucessiva de profecias. Olha, vocês estão errados, eu vou destruir vocês. Nós sabemos, irmãs, o salário do pecado é a morte. E eles estavam pecando. Conscientes e sem arrependimento. Deliberadamente. Lançaram Deus para trás de si. Lançaram. Conheciam Deus. E outro detalhe, é bom que a irmã tenha falado sobre os sacrifícios no templo. Não foi somente o povo, mas as autoridades eclesiásticas da época também. Então... sim. Eu lembro de ter lido sobre os sacerdotes. Exato, foi uma corrupção sistêmica e abrangeu toda Jerusalém. Todo o sistema Todo deles. o sistema, inclusive quem deveria alertá-lo sobre o pecado. Mas Deus é um Deus de misericórdia. O que ele faz? Levanta um homem, prepara um menino, né? Chama Jeremias e ele diz, sempre tem aquela objeção, né? Senhor, eu não tenho capacidade, mas aí nós entendemos que Deus capacita os chamados. Qual é o problema dele? Eu não sei falar, Senhor. O que a Bíblia diz? Que Deus toca na boca dele. Então eu ponho as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Agora tu não pode reclamar que tu não tem condições de falar. Tu fala o que eu digo. Exato. E quando Israel, quando Judá, Jerusalém deveria se humilhar, quem se humilhava, irmãs? Era o profeta que se humilhava, com quebrantamento. Ele falava as profecias dele, ele falava do que ele via. Então, ele já sabia a tristeza, todo aquele cenário de guerra, de destruição, ele sabia.
está se aproximando. Está se aproximando. Não foi algo que foi assim, isso aí... Não foi algo... Deus não é assim. Eu já vi muitas pessoas, quando a gente conversa, né, com pessoas que, quem sabe, acham que conhecem a Bíblia. E eles falam assim, não, mas se Deus fosse um Deus de amor, por que ele permitiria tanta destruição no Antigo Testamento? Muitas vezes eu já ouvi isso. Mas quem não lê não percebe que alguma coisa fizeram. Exato. E que aquilo não é a maldade de Deus, mas é o juízo de Deus. É a justiça e o juízo. Mas aquele tempo... Um exemplo. Eu decido pecar. Que Deus me guarde a vida de todos nós. Bom, mas aí eu peco e nada me acontece. Então eu vou continuar pecando. Sim. E nada está acontecendo. Mas não é porque Deus está concordando com aquilo ali. Entra a longanimidade e a benignidade de Deus. Neste que meio, Deus nos dá para nos arrepender. Nos arrependermos, voltarmos atrás, abandonarmos aquelas práticas. Aquilo ali não é uma licença que eu tenho para pecar. O fato de, a princípio, eu estar impune, estar tudo normal, minha vida continua, eu tenho prosperidade. Jerusalém era uma cidade próspera, mas por trás daquela prosperidade, por trás daquela autossuficiência, existia um pecado. Sim. Pecados, né? Pecados de idolatria, pecados de prostituição, pecados de rebeldia, enfim, existiam. Tanto que teve um momento que ele fala, né? É maior que Sodoma a nossa transgressão. É, essa comparação. Agora, se nós sabemos que a destruição de Sodoma e Gomorra foi terrível, e o Senhor faz essa comparação, olha, o pecado é maior, porque a responsabilidade sobre Jerusalém era maior. Eles eram o centro de adoração de Deus no mundo. Tinha uma revelação. Tinha uma revelação, era um povo escolhido também. Escolhido, separado, preparado. Estou lutando com eles daqui. Não, haviam os cumprimentos da promessa, da antiga aliança, e ali eles estavam no melhor dos melhores. Mas se tornaram no pior dos piores, inclusive que Sodoma. É um fato, é triste, é lamentável. É uma lamentação. E assim, como nós estamos com o tempo curto, não conseguimos nem fazer, mas era isso que a gente queria que o professor abrangesse mais temas e acabou respondendo outras perguntas aqui que a gente já tinha. Mas nisso tudo que o senhor falou, a gente consegue perceber que realmente era um povo rebelde e que Deus era realmente Deus de misericórdia. Porque ainda depois de toda essa destruição, ainda veio Jesus, né? Sim. Deus, tanto que o último verso termina ali parece um questionamento, né? Será que Deus nos rejeitou completamente? Será que ele nos esqueceu? Que lindo isso! Né? Porque... É como se fosse uma continuação, né? Veremos Exato. daqui pra frente. Veio o juízo, veio a justiça, veio a promessa. Veio a promessa, veio o remédio. E o remédio, qual seria o remédio? Jeremias profetiza, ele diz, olha, farei um novo concerto. E vou levantar da casa de Judá um trono eterno. E não vou escrever mais as minhas leis em tábuas de pedra, eu vou imprimir as minhas leis no coração deles. E eles me buscarão espontaneamente. Irmãs queridas, irmãos que estão nos assistindo, nós, pela misericórdia de Deus, hoje nós somos alvos dessa profecia de Jeremias. Nós estamos aqui, ninguém está aqui forçado, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida nos constrange. Ele nos traz a esse momento. É algo tremendo. Mas são profecias, a profecia de Jeremias se cumprindo. Nós hoje, então, devemos apenas agradecer a Deus, agradecer e pegar esse mau exemplo de Jerusalém e evitar, irmãos. Nós somos eternamente devedores a Deus. Nós temos uma dívida com o Senhor tremenda. Muita gente pensa que, né, porque
é de graça. Por que é de graça o sacrifício de Jesus? Ah, é de graça, não preciso pagar nada, não preciso fazer nada. Não, não é. É porque é de graça, porque tu não precisa se sacrificar. Mas é porque é de graça, porque mesmo que tu faça o sacrifício da tua vida inteira, tu nunca vai conseguir pagar. Exato. O preço que Cristo pagou é um preço que só Ele pode pagar. E se nós, hipoteticamente, vivêssemos várias vidas, nem vivendo todas as vidas, nós pagaríamos esse preço. É de graça para nós. Mas esta obra da graça, irmãs, ela não é barata. Ela teve um preço muito alto. Glória a Deus. Então, graças a Deus, né, que depois de todo aquele caos, depois de toda aquela destruição, o Senhor deixa uma promessa. Quando o povo se questionava, porque Jeremias fala, ele narra nas Lamentações que o povo se questionava, acaso Deus nos abandonou? Acaso que seremos destruídos totalmente? Aí o Senhor cumpre a sua palavra e diz, as minhas misericórdias são a causa de vocês não serem destruídos, porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. E cada misericórdia se renovando é como se a nossa esperança também se renovasse a cada dia. Isso é tremendo, irmãs, nós podermos nos acordar de manhã, abrir os olhos e agradecer a Deus, Senhor, graças a Deus por mais um dia de vida, graças a Deus porque as tuas misericórdias, Senhor, estão sendo renovadas a cada manhã, e é por isso que eu não sou destruído. Tem mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade, e quantas oportunidades o povo teve. Um profeta clamando, chorando, sentindo o que o povo iria passar e sentindo o que Deus estava sentindo. É algo impactante, irmãos. É algo assim para meditarmos profundamente. É um livro muito profundo. Sim. E quando eu pensei assim, Lamentações, ler Lamentações, e no fim eu falei, falar para os irmãos assim, me manda essa programação, porque Deus vai falar de forma tremenda. A riqueza da palavra de Deus é inesgotável. É verdade. E eu até tinha pesquisado, né, que para os judeus eles dedicam até um período do ano para ler o livro de Lamentações. Sim. É o mês de AB, aproximadamente em julho, para nós. E eles leem porque é como um memorial para eles não esquecerem quando o templo foi destruído. Sim. Então, eles têm esse costume de fazer essa leitura para que esse evento trágico, podemos dizer, essa desgraça que aconteceu, a cidade destruída, o templo destruído, esteja sempre presente na memória deles, não é? E nós, às vezes, querendo evitar o livro de Lamentação, e eles assim, não. Não, ele tem esse dia é só pra ensinamentos tremendos, esse livro. Ele é profundo. É profundo. E o que nós devemos buscar, então, em Lamentações? Exemplos para não fazer o que está exemplificado. Exemplos do que não fazer. Não, se o povo foi para uma determinada direção, eu vou para outra. Eu sou obediente, eu dependo de Deus. Reconhecer a rebeldia do povo e perceber que Deus é um Deus de misericórdia. Sim, mas não ficar pensando ou pecando deliberadamente, porque, não, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia, mas o juízo pode vir. Sim, virá, né? E virá. Amém, professor. Agradecemos a sua participação, que o senhor possa vir mais vezes. O professor, ele dá aula no curso de teologia aqui do Ministério Restauração, e que acontece toda segunda-feira, né, professor? Vamos fazer aqui uma propaganda obrigado. do curso de teologia. E é uma benção, irmãos. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelos contatos que acredito que fiquem no site restauramundo.com.br. Isso. E entre em contato, pergunte. Quem tiver interesse, né? Conhecimento sempre é bom. Amém? Amém. Agradecemos a participação, professor. E vamos assistir a retrospectiva do domingo, dia 20, do nosso congresso que aconteceu no Vale da Oração.
estava dizendo, olha, vai ter barreiras. Jesús estaba diciendo, miren, van a haber Mas é barreras. necessário você estar lá. Pero es necesario que estés allá. Você não vai haver uma repercussão ministerial. Ele estava lá, parece que Jesus nem estava olhando para ele. Daqui a pouco chegou o homem assim, ó, Jesus disse que tu ia estar aqui, que tu ia ajudar a gente. Toma, Senhor, as tuas crianças. Guarda, Senhor, livra, Senhor. Ai, Senhor, livra, Senhor, de todo laço do passarinheiro. Ai, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és. 21 anos de restauração, aleluia, e o vento ainda não parou de soprar no nosso meio. Aleluia. Você gasta toda a sua psique, a sua estabilidade. E tu gasta toda a tua psique, tua estabilidade emocional. Nas coisas terrenas. Em las cosas terrenales. Mas aí quando é para as coisas de Deus. Pero quando é para as coisas de aí Deus. Você está cheio. Aí tu estás lleno. É ou não é? É assim ou não? A doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou. Como Davi, quando viu a Golias, parou na brecha. Ele parou na brecha e disse: vou pelear. E disse: eu vou guerrear. Eu vou pelear. Eu vou guerrear. Hoje, minha irmã. Hoje, meu irmão. Aqui há muita gente. Cielo, con la fe y por la gracia, llevando a las naciones la palabra viva, levantando la bandera de la santificación. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não resistais no vosso coração. Enche-me de novo, toque em mim de novo, enche-me de novo, toque em mim de novo, Não volte pra casa com esta enfermidade, não volte pra casa com esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Irmão Adriano, quem estava torcendo com a irmã? Esse ano eu não tinha conseguido fazer, mas agora no momento, depois da oração, eu tô sentindo mais dor nenhuma. Chama ali, expeliu toda a inflamação que tinha dentro do corpo ali. Não vá para casa sem receber a tua bênção. Você precisa de milagre. Há umas pessoas que vieram mesmo, Senhor, que queriam poder com necessidade. Cura agora, Senhor, cura eles. Eu estou em nome de Jesus, os ministrados, que toda a resistência, toda enfermidade. Foi esse final de semana, né? E ainda... Perdão, irmãos, a tela não tá aparecendo pra nós. A gente achou que tinha caído. Mas que bênção foi esse final de semana. E quantas maravilhas Deus fez, irmãos. Quem puder assistir a transmissão foi, assim, impactante. E quem sabe até pela transmissão, provavelmente pela transmissão, você vai receber algo grande de Deus. Pode falar, irmã Kézia. Glória a Deus. Então, vamos estar nesse momento lendo as participações dos irmãos que estão conosco. O irmão Ezequias Gomes de Lima, de Cascavel, que Deus abençoe os nossos Glória irmãos. a Jesus. Também o irmão Jorge Wolff, glória a Deus. O irmão Wagner Eduardo, desde Rolante, Rio Grande do Sul, que Deus abençoe. A irmã Ana Thomas, aqui da sede, glória a Deus, que Deus abençoe. Também a professora Kátia,
Glória a Deus, Glória que Deus a Jesus, abençoe. a Esposa do nosso professor Aleluia. José Acosta. Deus abençoe, Glória a irmã Deus. Kátia. Também a irmã Loruana Café, saúde dos irmãos com paz do Senhor. A irmã Amém. Tainê Goulart, glória a Deus. A irmã Esther Silva também está presente. O irmão Ezequiel Pinheiro, a paz do Senhor. A irmã Keila Ritter, glória a Deus. Também Glória a o irmão Júlio Mota, desde o Salto, Uruguai. Glória a Deus, aleluia. Deus o bendiga. Glória a Deus. Também o irmão Jarbas Escobar aqui, ele deixa a sua participação, dizendo que a idolatria e tudo que estiver acima dos 2 primeiros mandamentos de Deus, que amarás o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém, verdade. Aleluia, realmente. O irmão Elivelton, de Itajaí, Santa Catarina, que Deus abençoe. Também a irmã Priscila Silva, da área uruguaiana, Rio Grande Glória do a Deus. Sul. Glória a Deus abençoe. O irmão Lucas Prestes da Silva, a irmã Eliette Menezes, glória a Deus. Irmã Beatriz de Criciúma, Santa Catarina. Que Deus abençoe. Os nossos irmãos de Santa Catarina estão conectados. Glória a Deus. A irmã Stephanie Gomes, a irmã Carla Janaína Marinho, Leci Cardoso, também o irmão Christian Crisóstomo, Késia Romã, a irmã Priscila Silva, a irmã Ivonira, minha mãe, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Ivonira. Glória a Deus. E a irmã Fernanda Clavígio, que saúda com paz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só uma pontuação, quero agradecer em especial a irmã Tainê Goulart, porque a irmã, assim, ó, é usada por Deus. Legitimamente, irmãos, ela move céus e terra para nos atender, sempre disposta, mesmo que a gente esteja ali em cima da hora, ela, assim, ó, dá o melhor dela para nós. Então, muito obrigada, irmã Tainê, que está nos ouvindo. Deus abençoe sua vida. E a irmã Valquíria também, que está do outro lado. Irmã Valquíria, Deus abençoe, irmã. Glória em nome a de Jesus. Sem ela, este momento não estaria sendo transmitido, né? Glória e o nosso líder, né, da comunicação, irmão Christian Crisóstomo, Deus abençoe, irmão Christian, que está conosco também. Continuando, então, irmãos, nosso tempo está se esgotando. Então, para encerrar essa programação, estamos muito felizes de ter ouvido o professor José Acosta. Ele esclareceu muitas dúvidas. Eu creio que os irmãos conseguiram ser edificados e saber de muitas informações muito importantes. Irmã Kézia, quer ler uma palavra? Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 107, o versículo 43, que diz assim a palavra de Deus: Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Voltando um pouquinho no Salmo 106, o salmista ele fala sobre a situação do povo, de muitas vezes eles terem desprezado a graça de Deus, de ter servido a outros ídolos. E no Salmo 107 ele inicia então a falar sobre as misericórdias. E assim como nós já escutamos do nosso professor, nosso irmão, falando que o livro de Lamentações ele foi escrito como memorial, assim como o povo, os judeus, eles têm isso como memorial, que nós também venhamos a perceber isso, as misericórdias do Senhor. Porque mesmo diante da rebeldia do povo, Deus ele sempre tinha um escape, quando aquele povo se voltava a ele com coração quebrantado verdadeiramente. Também eu gostaria de ler só um versículo do Salmo 106, os últimos versículos, o versículo 44, o versículo 45, que diz: Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança. Glória e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Glória a Deus. A misericórdia de Deus, ela se revela nas nossas vidas não mediante os nossos méritos, pois se fosse mediante os nossos méritos, não seria misericórdia. Mas porque nós vemos que isso é um atributo de Deus. Deus ele é longânimo, ele é rico em perdoar. O Espírito Santo, assim como Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. O Espírito Santo já foi enviado, assim como o Senhor já soprou no dia de Pentecostes, esse vento não parou de soprar.
O Espírito Santo, ele continua a se mover. E nós vemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que venhamos atentar para isso. Assim como o salmista, ele medita acerca disso, das misericórdias do Senhor, medita sobre as vezes que o povo abriu mão dessas misericórdias por coisas tão banais, por ídolos, assim como diz a palavra, ídolos de prata, de bronze, de ferro, de madeira, que tem boca e não falam, tem ouvidos e não veem, buscando algo imediato e não se atentando às ricas águas de vida que o Senhor tem disponível, mas que venhamos atentar para isso, para as misericórdias do Senhor. Esse é o meu convite que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, a se atentar para as misericórdias do Senhor, buscar em Deus, clamar, porque é o Espírito Santo. Talvez você diga, mas eu não sei orar, irmã, eu não sei clamar, eu vou chegar diante de Deus e eu vejo o meu passado, eu vejo a situação da minha casa, da minha família. Mas a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. Se eu oro, não é porque eu sei orar como convém, mas é porque o Espírito Santo de Deus, esse poder está disponível, essa graça está disponível. Essa graça se manifestou a todos nós. Cabe a nós, então, agora nos render diante desta misericórdia e perceber esta misericórdia. Glória a Deus. Então, para encerrar... Não vou te cortar, mas eu vou só ler mais 2 participantes aqui. Tem a Ana Luísa, glória a Deus. E tem um irmão abençoado. Eu estou profetizando, ele não é membro ainda, mas ele está participando do nosso programa, que é o pai da nossa irmã Natiele Marques. O nome dele é Gilberto Marques. Que Deus abençoe. E nós estamos aqui sempre, né? O Senhor pode participar das programações e mandar sugestões, interagir conosco, né? Sim, o Senhor é sempre bem-vindo. A gente ficou muito feliz de ver que está participando a esse programa. Deus abençoe. Mais vezes, Senhor Gilberto. Está muito bem-vindo. Está convidado e é muito bem-vindo. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ouvir, para encerrar essa programação, não pode faltar, a palavra do nosso supervisor da juventude, presbítero Leonardo Goulart, que vai falar, né, um pouquinho sobre como manter a presença de Deus, nos mantermos na presença de Deus, mesmo nas tribulações, e não nos afastarmos dele. Agora eu vi que pequei e agora eu estou colhendo as consequências do meu pecado. Não se afaste de Deus. Permaneça. Permaneça. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Paz do Senhor a todos, amados irmãos. Eu queria falar de um assunto muito importante, muito profundo, que se chama idolatria. Idolatria não só nos tempos... Meus queridos irmãos, diante deste tema que aqui vem sendo discutido, a dúvida que nos sobressai é: como nós vamos enfrentar as tribulações sem nos afastarmos de Deus? Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que o significado da palavra tribulação quer dizer o ato de quebrar. Por meio de tribulações que nos sobrevêm, tribulações que por vezes são oriundas de escolhas, são consequências, fruto das nossas escolhas, e muitas das vezes tribulações que nós passamos por nós estarmos buscando ficar na presença de Deus. E como nós vamos enfrentar este ato de sermos quebrados sem nos afastarmos de Deus, seja esta tribulação vindo da parte de Deus, ou seja esta tribulação uma consequência das nossas escolhas? A palavra de Deus vai nos mostrar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o processo da salvação do crente. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar primeiramente sobre a justificação, sobre a ação de Deus de perdoar os nossos pecados, de anular na cruz do Calvário o castigo que estava sobre as nossas vidas. E Paulo vai dizer que esta justificação ela se dá por fé. E na continuidade, então, da passagem bíblica de Romanos, no capítulo 5, Paulo vai nos falar sobre a esperança
da glória de Deus. E no versículo 3 a Bíblia diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Então vejam, meus irmãos, como que a tribulação não vai fazer desfalecer a nossa fé. Quando nós entendemos que após a tribulação, ou que por meio da tribulação, nós vamos nos tornar crentes perseverantes. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre os acontecimentos dos últimos dias antes da vinda de Jesus, e Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que aquele que perseverar até o fim, aleluia, este será salvo. Então, a tribulação que eu e você passamos na presença de Deus, ela nos leva a sermos perseverantes, a lutarmos para vencer aquele momento em que estamos angustiados, em que estamos literalmente sendo quebrados, e após passarmos por isto, nós nos tornamos perseverantes. Esta perseverança, por sua vez, vai nos trazer experiência a que quando formos passar por outras tribulações, nós sabermos que nós já passamos por aquilo e aquilo foi nos dando experiência e convicção de que nós podemos sim ultrapassar esta nova adversidade que vem sobre as nossas vidas. E por fim, fruto ainda da tribulação, a palavra de Deus vai nos dizer que após perseverarmos e após termos experiências, vem sobre as nossas vidas, também por meio da fé, a esperança. A esperança de que Cristo vai nos fortalecer, a esperança de que nós vamos ainda passar por aquela prova e de que nós vamos triunfar juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, uma outra forma, um outro mecanismo que a Bíblia Sagrada vai nos dar para enfrentarmos as tribulações que nos advêm, as adversidades que nos advêm, o apóstolo Tiago, ele vai nos dizer em sua epístola, no capítulo 1, e a partir do versículo 2, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando somos provados, quando estamos atribulados e vamos para a presença de Deus, sabendo que Deus é poderoso para nos dar vitória naquela adversidade, sabendo que aquela situação que estamos passando é uma ação de Deus para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar, para nos trazer para mais perto da presença dEle. Quando estamos em momentos de serenidade, de tranquilidade, às vezes baixamos as armas, às vezes descansamos, mas quando estamos atribulados, quando literalmente sentimos como que sendo quebrados, é o momento em que nós nos lançamos aos pés de Jesus. Aleluia! É o momento onde nós nos colocamos na presença de Deus em pranto, em jejuns, em choro. Foi isto que o povo de Israel fez, e a palavra de Deus vai nos narrar isto lá no livro de Lamentações de Jeremias. O povo inconsolável, o povo distante de Deus pelas tribulações que lhes advinham. E Deus levanta então o profeta Jeremias para dizer: põe a boca no pó, aleluia. Pode ser que ainda haja esperança, se nós nos colocarmos na presença de Deus, no meio de nossas tribulações, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos levantar, Deus vai nos erguer, Deus vai nos dar experiências para com Ele, e estas experiências vão servir para solidificar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, e sabermos que do outro lado, não nesta vida apenas, mas na vida eterna,
todas estas tribulações vão se passar e nós passaremos a eternidade junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra abençoada. Vou pedir então para a irmã Prisca, para nós acelerarmos aí, ler as nossas últimas participações e nós estaremos fazendo uma oração para encerrar, nos despedir dos irmãos. Tá. Nós temos a irmã Eliane Rodrigues Cardoso, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a nossa irmã. O irmão Josué Ritter, glória a Jesus. A irmã Priscila, que a gente já leu. E o irmão Jarbas Escobar, glórias a Deus. Aonde estiver nosso coração, ali estará nossa alma. Glória a Jesus pelas participações. E vamos estar orando então para despedir essa programação. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, ó Pai eterno, por esses momentos. Obrigada por cada Senhor, ó Deus, participante, Senhor, ó Deus de glória, os irmãos que, Senhor, ó Jesus Cristo, interagiram com a gente, Senhor, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor falou com o nosso coração. O Senhor falou com cada um de nós, Senhor, ó Deus. Saímos daqui, Senhor, ó Pai eterno, com, ó Jesus, o coração cheio da Tua palavra, cheio, Senhor, ó Deus, de glória, da Tua presença, Senhor, ó Deus, porque Tu és amor, ó Pai eterno, e podemos sentir esse amor, Senhor. Abençoa cada um de nós, que venhamos a guardar essa palavra e pôr em prática, Senhor, ó Deus de glória, buscar, Senhor, ó Deus, agradar a Ti em todo momento, a obedecer, Senhor, ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito nos ajude, Senhor, ó Deus, a obedecer a Ti, Senhor, a deixar o Senhor conduzir a nossa vida, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, esta noite, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos se despedir então com a paz, oração e união. Glória a Jesus.